chegada a hora de darmos início, né? Os trabalhinhos da noite de hoje, né? E como é de praxe, peguei um textinho sobre a mesa, vem bem a calhar com o tema que a irmã escolheu, né? Nós havíamos comentado, né, que é a preparação que é feita, né? A gente não vê, né, mas é preparado muitas horas antes, né, para nos receber aqui, né, com muito amor, com muito carinho, né? E o textinho diz assim: lamentas não ter algo que vês no trem. Todavia, alguém ambiciona o que possuis e não dás valor. Resigna-te, pois, e alegra-te com tudo quanto te enriquece a existência nesse momento. É de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Então às vezes a gente não dá valor, né, ao que a gente possui, né? Muitas vezes tem muita gente que queria ter o que a gente tem. Então convido a todos para fechar levemente seus olhos, né? Que a gente, nesse momento, a gente deixe as preocupações um pouco lá fora, né? Que a gente se volte agora para esses momentos, para esses lembretes dessa doutrina, para esses fluidos, que a partir do momento que aportamos aqui, começamos a receber esses bálsamos, toda essa ajuda que nos é fornecida e que muitas vezes a gente esquece de agradecer. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui neste planeta, podendo aprender, podendo nos moldarmos, podendo evoluir. Te agradecemos por tudo. Pedimos para que possamos guardar esses lembretes dessa doutrina no nosso íntimo, para que no nosso dia a dia a gente possa estarmos mais preparados, estarmos mais conscientes de tudo que a gente realmente necessita. Te agradecemos por tudo, Pai. Pedimos o amparo amigo, a proteção, a irmã que vai fazer a exposição essa noite, que ela, com toda tranquilidade, com toda calma, possa expor aquilo que preparou para nós. Que seja feita sempre a tua vontade, não a nossa, Pai. Muito obrigado por tudo. E que assim seja. Então, boa noite a todos. Vou passar alguns recadinhos da casa, e depois a gente vai conversar um pouco sobre o tema. Então, a casa tem a campanha de 1.000 seguidores no Instagram, para que a gente consiga voltar a transmitir as nossas lives via Instagram. Temos lá no Insta as pílulas de harmonia, que são mensagens diárias, espíritas, né, aquelas palavrinhas de conforto que nós precisamos. Então, se alguém ainda não segue ou se quiser divulgar para seus amigos, seus conhecidos, é Centro Espírita Harmonia e Luz. Temos as campanhas, então, permanentes, doação de itens de higiene, então, todos os tipos de itens de higiene, absorvente, sabonete, shampoo, condicionador, desodorante, escova, pasta de dente, lacres de alumínio, então aqueles das latinhas, e as cartelas de remédio também. Aí é convertido em ajuda para Domus, para PECAM, enfim, para essas ONGs que necessitam. E também a doação de tampinhas, só trazendo harmonia, então, os lacres, as cartelas e as tampinhas. Então, também nós temos mensagens da casa, né, no nosso site também. Vale a pena todo mundo lá dar uma olhadinha. www.harmoniaeluz.com.br/mensagens. E nesse mesmo site tem outras informações que possam ser pertinentes.
Então, hoje eu trouxe o assunto o jugo leve. Era um texto que eu nunca tinha entendido direito, né? Eu sempre li e reli e sempre passava por mim esse texto de alguma forma. E eu não entendia direito o recado dele, né? E aí, essa última semana, no meu estudo do Evangelho, apareceu o jugo leve. E aí eu falei, não, eu vou me propor a entender e a compartilhar com os outros o meu entendimento sobre o jugo leve, né? E aí, explorando, foi muito bacana. E a pergunta que se inicia, então, é por que que nós, espíritas, né, a maioria aqui, já conhecendo a doutrina há algum tempo, por que que nós, conhecedores do Evangelho, né, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós conhecemos a Bíblia também, as mensagens, aquelas que foram deixadas por Jesus, por que que ainda, diante das provações da vida, a gente se sente exausto, a gente se vê sem saída, a gente acha que não vai conseguir? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o jugo leve. Jesus falou assim, esse texto está lá em São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, eu fui procurar saber o que era o jugo, né? O jugo é o que a gente conhece aqui no sul, né, por canga, é aquela canga que colocam nos bois. E historicamente Jesus era um artesão, né? Era um artesão, lidava com madeira, com pedras. E aí, ele fabricava esse jugo para os bois, né? E o que, que são os nossos jugos? O que, que é o nosso peso a carregar nessa vida, né? É o luto, são as nossas dificuldades materiais, muitas vezes. É a comparação, hoje em dia, com a rede social muito ativa. O consumismo, é a nossa ansiedade. São os vícios. Temos muitos jugos, cada um tem o seu, cada um tem a sua cruz a carregar, vamos dizer assim, né? Mas é importante que a gente não olhe isso como um fardo, como um peso, como um sacrifício, como um castigo. Mas que a gente olhe isso como algo que faz parte do nosso caminho. É necessário que a gente carregue isso no nosso caminho para que a gente chegue aonde? Para que a gente chegue ao quê? E aí, no sentido literal, o ajuste do jugo é feito para não machucar, né? Então ele é mais ou menos apropriado para cada boi ali quando ele é fabricado, né, de forma artesanal. E o nosso jugo também é assim. Nenhum fardo é maior do que a gente possa carregar, é mais pesado do que a gente possa carregar. E quando a gente reclama, esse peso fica ainda maior, né? Então aí lendo, estudando, eu cheguei a uma frase ali, um textinho que dizia assim: se a gente está carregando algo muito pesado, de que forma que é mais prejudicial para nós, que se torna mais pesado? É quando a gente se curva, quando a gente se fecha, né? Já quando a gente estufa o peito, resolve seguir em frente, manter a postura, continuar caminhando, não se torna mais leve, mas se torna mais fácil de carregar, né? E aí Jesus vem nos relembrar que a canga, o jugo, é para dois, né? A gente não precisa carregar os pesos da nossa vida sozinhos. Tomais sobre vós o meu jugo. Qual que é o jugo de Jesus? Qual que é o peso que Jesus carrega? Qual é a forma dele caminhar? Então Jesus está falando para nós: vem cá, eu te ensino, eu te levo.
eu te oriento por esse novo caminho. Então eu coloquei aqui, ó, Jesus nos pede a chance de nos ensinar e continuar caminhando. Quando a gente estaciona, é muito pior, porque aí a gente já não tem mais a mesma coragem, a mesma voracidade de seguir em frente. Então é necessário que a gente continue caminhando, continue aprendendo, considere o porquê dos nossos pesos nas costas, né? E Jesus nos ensina então a tornar esse peso de certa forma mais leve, através de dois grandes ensinamentos que ele nos deixou. O primeiro é a humildade. A humildade é nós sermos o que nós somos. Ah, eu sou assim e eu confesso que eu sou assim. Esse é o primeiro passo. Porque muitas vezes o nosso peso, o nosso jugo, como eu falei, o peso nas nossas costas, estão em vícios, em comparações, nas nossas ansiedades, onde a gente desconta as nossas frustrações, ou em coisas como o luto, por exemplo, né? E aí, eu estou olhando para isso e reconhecendo que isso é o mais difícil de eu carregar? Então é preciso que a gente tenha essa humildade, que a gente aceite. E não com assim, aquela aceitação assim de ai, a vida é assim mesmo, então é assim que eu vou tocar a banda. Não, mas essa é a minha vida, porque é isso que eu tenho para aprender. É isso que eu preciso aprender, né? Tudo tem um propósito. E a mansidão. Então é o segundo ponto que Jesus nos ensina para tornar o jugo mais leve. Ter resiliência, resolver seguir em frente, mesmo quando o peso está tão pesado que a gente precisa dar aquela parada para descansar. Então a gente não pode ser passivo, né? Como eu falei, a gente precisa entender o motivo das coisas. Poxa, eu estou passando por um luto, é verdade, mas eu preciso seguir em frente, eu preciso passar por isso. Ou eu estou tendo dificuldades financeiras, por exemplo. Por qual motivo que eu estou tendo dificuldade financeira? Pode ser um descontrole meu, pode ser algum motivo maior para que eu aprenda a viver com menos, por exemplo, né? Porque já existem pessoas que já nascem num sistema de menos recursos, por exemplo. E o que aquilo ali está tentando ensinar para elas, né? Então, é importante que a gente não seja passivo diante dos nossos problemas, mas que a gente busque entender o porquê deles. Toda toda dor tem um propósito, né? Por mais forte que ela seja, ou por mais fraca que ela seja, ela tem um propósito. Ela tenta nos ensinar algo. E que bom quando nós entendemos isso, né? Então, Jesus nos convida a escolher o nosso jugo, o jugo das paixões, das nossas tendências negativas. Ah, não, mas eu vou por esse caminho mesmo. Depois eu vejo lá com Jesus se tem um jeito lá na frente. Ou se a gente já vai com Jesus desde o começo, né? Porque ele sempre está tentando nos puxar para o lado dele. E o caminho de Jesus é um caminho de disciplina. Sim, muitas vezes a gente precisa ter uma disciplina diferente com Jesus, né? Talvez a nossa disciplina seja se segurar em algumas coisas, rezar mais, ter mais caridade, né? Ajudar mais o nosso próximo, se colocar no lugar do nosso próximo. Mas essa disciplina é uma disciplina que liberta, né? Que nos deixa seguir em frente. Então, eu trouxe também uma curiosidade de que apócrifos históricos dizem que os julgos feitos na oficina de Jesus em Nazaré eram famosos por serem os melhores. Eram feitos com tanto cuidado
que os bois nunca ficaram feridos. Então é sobre isso. Quando Jesus lá falou sobre o jugo leve, ele não estava falando de algo que ele desconhecia. Ao contrário, ele estava falando de algo que era muito próprio para ele. Ele sabia que era pesado, ele sabia como é que era. Ele sabia que se a gente tentar balançar demais, tentar sair do caminho, a gente se machuca com o jugo. Então ele convidou, venha, caminhe comigo, tome esse rumo, esse passo diferente, né? Então, aqui eu vou ler mais um pouquinho do Evangelho, que diz assim, ó, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então a gente não pode se abalar, por mais que seja difícil. Às vezes o nosso peso nas costas é o mesmo. Mas aí quando a gente vai caminhar pela vida, surgem estradas diferentes para a gente passar. Uma hora a gente está caminhando num asfalto tranquilo, outra hora a gente está caminhando numa estrada de terra, outra hora a gente está caminhando num pedregulho, outra hora a gente está subindo um penhasco, outra hora a gente está descendo. E aí a gente precisa se adequar com aquela carga que a gente tem nas costas. Mas a gente não pode esquecer de Jesus, da justiça de Deus, de que há um motivo para a gente estar carregando as nossas dores. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Se a gente não acreditar em dias melhores, o que será da gente? Se a gente achar que aquilo ali é para sempre, é claro que a gente não vai querer seguir em frente. Sim, mas eu vou até quando carregando esse peso? Vou aprender o quê? Nessa vida não vai mudar nada. Mas é necessário que a gente tenha esperança de que depois vai mudar. Depois muda. Tudo muda. E a maior parte das coisas que mudam depende da gente. E depende da gente, às vezes, no sentido só de, tá, então eu vou aceitar essa ajuda de Jesus. Que vem através dos nossos amigos, que vem através da nossa família, que vem, enfim, vem através de diversas formas. Mas vem nos oferecendo ajuda, nos mostrando um novo caminho. Se a gente não acreditar nisso, se a gente não ouvir essas vozes que se direcionam a nós, o nosso caminho vira em amargura, como colocou aqui. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, a humildade, a mansidão, o amor, a caridade são os nossos únicos jeitos de tornar o peso das nossas costas mais leves, de seguir em frente, de superar as nossas dores. E aí, então, falando do jugo leve, que era o tema que eu queria trazer essa noite, compartilhar com vocês o meu entendimento, eu trouxe também uma fábula que é muito legal, é a fábula dos dois bois e o lavrador. Então eu vou ler e depois eu vou comentar um pouquinho com vocês. Havia um jovem boi, forte e impetuoso, que foi colocado pela primeira vez para puxar um carro de cana. O lavrador colocou sobre ele uma canga, um jugo, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, na mesma canga, estava um boi muito mais velho, calmo e experiente. O boi jovem, querendo mostrar serviço e se livrar logo da tarefa,
começou a dar solavancos, a pular e a tentar puxar o carro sozinho com toda a sua força. Em poucos minutos, ele estava exausto, com o pescoço ferido pela madeira e ofegante. Ele olhou para o boi velho, que caminhava num passo constante, tranquilo, parecendo nem fazer esforço, e reclamou: Como você consegue? Esse peso é insuportável. Esse jugo está me matando. O boi velho, sem parar de caminhar, respondeu docemente: O seu erro é tentar puxar o carro sozinho e lutar contra a madeira. Eu não estou puxando o carro. Eu estou apenas acompanhando o passo do nosso dono. Se você parar de lutar e apenas encostar o seu ombro na canga, perceberá que quem está puxando o peso de verdade é o lavrador, através da força que ele nos dá. O segredo não é a força, mas é o ajuste. Então, comentando um pouco, o boi mais novo muitas vezes somos nós, né? Nós queremos tomar o nosso caminho, nós queremos mostrar que nós conseguimos da nossa maneira. Somos rebeldes, resolvemos tudo no grito, na ansiedade e acabamos nos ferindo com o jugo da vida, que é feito exatamente para o nosso tamanho. Ele é perfeito para nós, mas nós precisamos ter calma, precisamos ter paciência, seguir o nosso caminho com gentileza, com caridade, com o real propósito daquele nosso caminho e daquele peso que estamos carregando. O boi velho é o exemplo de Jesus. Ele já conhece o caminho. Ele caminha ao nosso lado na mesma canga. Jesus aceita carregar, dividir o peso com nós. Olha por tudo que Jesus passou, né? Porém, ele vai nos ensinar um passo mais calmo, um jeito diferente de caminhar, uma forma de passar por aquelas estradas diferentes, o asfalto, a subida, a descida. Então, Jesus nos pede um pouco de calma para resolver as nossas coisas. Tudo passa, né? Chico nos deixou essa mensagem: tudo na vida passa. Então, às vezes, por momentos, a gente só precisa ter calma e confiar em Jesus, que sempre aceita que a gente divida o nosso peso com Ele. O segredo: o jugo só pesa quando tentamos ir mais rápido que o nosso Cristo, ir mais rápido que o Cristo, ou para um lado diferente dele. Quando aceitamos o passo dele, percebemos que a força para carregar a vida vem de Deus, o lavrador, e não apenas de nós. Então, o que quer dizer aqui? Se a gente der ênfase para as nossas más tendências e escolher o caminho negativo, depois vai ser mais difícil retornar. Jesus sempre vai nos acolher, os bons espíritos, muitas vezes as nossas famílias, os nossos amigos, as pessoas que verdadeiramente gostam de nós, elas vão estar dispostas a nos ajudar em diferentes situações, em diferentes fases da vida. Porém, é importante que a gente pense que a gente pode ter eles do nosso lado desde o começo, né? Que a gente pode não escolher não desviar esse caminho. Então, é preciso que a gente reflita, né, sobre essa historinha aqui. Qual boi que a gente tem sido em nossa caminhada, né? O que aceita com resignação as coisas da vida, tem paciência, espera o tempo das coisas, tenta ver de uma maneira diferente, ou aquele que só quer ir atropelando tudo, mostrando que entende tudo, ansioso, nervoso. Agora eu vou seguir aqui a minha vontade, depois eu vejo lá o que eu faço, né? Então, é preciso que a gente lembre. O primeiro, ele se fere tentando carregar tudo sozinho. Ele se machuca, porque aquilo ali, como eu tinha falado, é do tamanho dele, é para ele, desde que ele siga aquilo que é proposto que ele siga. O jugo de Jesus é leve, porque ele faz a parte mais difícil.
A nós cabe apenas não lutar contra o seu amor. Então, eu agradeço por terem me ouvido na noite de hoje. Gostaria de convidar vocês, então, para a gente fazer uma prece, agora no final, elevando os nossos pensamentos até a Deus, até a Jesus, relaxando nossos corpos nas cadeiras, pensando de maneira muito positiva e grata por estarmos aqui nesse centro, entendendo, acolhendo o peso dos nossos julgos, dos nossos problemas, das nossas dores, aceitando a ajuda da espiritualidade, dos nossos amigos espirituais, de Jesus, para continuarmos caminhando com força, mas com uma força que é leve, não é bruta. Uma força que supera cada um dos obstáculos das nossas vidas. A mensagem de Jesus é simples, mas é sincera e muito verdadeira. Nós podemos contar com Ele, seja para qual peso for que estejamos carregando. Jesus nos aceita como nós somos. E isso basta. Basta para que seguimos os nossos caminhos fortes, resilientes e com fé de que tudo um dia passa. Que assim seja.